Somente pelo sangue. Alô, irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo a esta manhã de sábado, dia do Senhor, dia de descanso, dia de adoração a Deus. Hoje, 27/6 do ano de 2020, você é nosso convidado para compartilhar este vídeo com seus amigos, com seus familiares. E nesta manhã, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade e encerrando neste dia de hoje esta série de mensagens para o mês de junho, que falamos sobre cantai ao Senhor pela salvação. Você, irmão e irmã, um homem, uma mulher salva em Cristo Jesus, deve cantar ao nosso Deus, adorar a Ele pela bênção da salvação. E continuando o nosso texto no Salmo de número 92, eu quero convidar você para que juntos recitamos estes dois versos da palavra de Deus, que nos diz assim: cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anuncia todos os dias que Ele nos salvou. Então, meu amado irmão e irmã, é motivo de alegria e satisfação ter você conosco nesta oportunidade. E eu quero, neste momento, convidar você para juntos falarmos com Deus em oração. Oremos. Amado Deus e soberano Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, nós bendizemos e exaltamos o teu nome, glorificamos a ti, Senhor, sobre todas as coisas. Nesta oportunidade, ó Deus, nós nos colocamos na tua presença e pedimos ao Senhor que tu nos ajude, nos sustenta nas tuas mãos, acrescenta a nossa fé, nos cerca com os teus cuidados, com tua graça e com tua misericórdia. Nós te adoramos pelo dom da salvação proporcionado a cada um de nós, por Senhor ter nos purificado de todo tipo de pecado e feito de cada um de nós um novo homem, feito de uma nova mulher, pessoas, servos e servas que te adoram na beleza da tua santidade, Pai. E nesta oportunidade, ó Deus, eu oro por todos que nos acompanham, Senhor, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada família nesta oportunidade, meu Deus. E que a tua palavra, ao ser ministrada nesta oportunidade, venha de encontro a cada um dos teus filhos e filhas
É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos e irmãs, o texto para compartilhar da palavra de Deus, nós cantamos ao nosso Deus pelo dom da salvação, pela alegria de ter nos salvado, nos redimido, nos tirado do lamaçal do pecado, nos tirado das trevas e colocado na sua maravilhosa luz. Por isso o salmista ele canta, ele adora, ele louva ao Senhor na beleza da santidade do nosso Deus e ele nos convida, cantai ao Senhor. Nós devemos cantar todos os dias. E dentro, meu amado irmão e irmã, desta série de mensagens que nós proferimos nesses últimos sábados, nesse sábado do mês de junho, que cantai ao Senhor pela salvação. Hoje nós vamos falar sobre uma oferta sem medida. Não estamos falando e não vamos falar nesta oportunidade sobre oferta monetária, mas uma oferta toda especial da parte de Deus, porque quando o nosso Deus ele oferta com alegria e ele dá para redimir. Ele ofertou para redimir o homem, para redimir a mulher do pecado, porque o texto é um texto bastante conhecido da Igreja de Cristo. João capítulo 3 é o versículo mais conhecido do Novo Testamento, acredito eu, que nos diz assim, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na nova versão internacional, o texto nos diz, porque Deus tanto amou, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto na Almeida Corrigida diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Deus, ele ofertou, e quando ele oferta para sustento, ele oferta para salvação, ele oferta para redimir o homem do pecado, para redimir a humanidade perdida. E eu quero convidar você a atentar para a palavra de Deus nesta oportunidade. Início de introdução, alguém disse a seguinte frase, independentemente de qual tenha sido o texto bíblico, nunca devemos deixar de propagar o amor de Deus em Cristo Jesus como a expiação pelo pecado. Então, esta frase, na nossa introdução, nos chama a nossa atenção, dizendo que, independente do texto bíblico, nós não devemos deixar de falar da salvação, da expiação dos nossos pecados. E isso é prova já conhecida de todos os irmãos pela sua mente esclarecida, lá no livro do Gênesis, quando Deus, ele percebe, naquele dia que ele vem para conversar com o casal, Adão e Eva, e os dois se escondem entre as plantas com medo de Deus, porque estavam nus, e a Bíblia diz que eles tinham confeccionado roupas de folhas para se cobrirem, mas com o calor do dia, com o calor do sol, as roupas de folhas se secaram e desfez. E a Bíblia diz que Deus, ele sacrificou um animal e fez para o homem, para o primeiro casal ali, roupas de pele, que já prefigurava o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, todo o texto bíblico que você pega, que você lê, nós devemos enxergar o amor de Deus como expiação pelo pecado. O Evangelho, meu amado irmão e irmã, como todos nós sabemos, é as boas novas de salvação. E este Evangelho, alguém certa feita diz que é uma bela toalha de linho branco que cobre uma mesa na qual celebra-se a festa
da comunhão. Então é a nossa comunhão com o Criador. E é por isso que o evangelista João, o escritor João, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer, a fim de que o homem pudesse viver por meio dele. É bom que todos nós, entendendo este texto bíblico, meu amado irmão, não sei há quanto tempo você serve a Cristo, não sei há quanto tempo você se converteu a Cristo Jesus, mas se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você vai lembrar do momento, ou dos dias, ou da semana que antecederam a tua conversão, e você vai lembrar dos primeiros dias, logo após a tua conversão, como que eram os teus passos, como que você estava vivendo. E voltando, irmãos, não é uma regressão, como muitos me ensinam por aí, mas é você lembrar o momento, é o nosso ponto de partida, de modo a nos assegurar que estamos indo bem pelo caminho eterno. É bom que venhamos a Ele outra vez, ou como viemos naquele primeiro dia, quando nós estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, quando nós estávamos todos machucados, feridos, necessitados, quando nós carregávamos o peso do pecado, e quando chegamos e choramos aos pés da cruz, deixando ali a carga dos nossos pecados aos pés de Cristo, e passamos a viver e olhar para Ele e entender este amor de Deus, e começar a entender este amor de Deus. Ali, irmãos e irmãs, aprendemos, ou começamos a aprender a viver e a amar o nosso Deus. Hoje, eu e você, nós temos que falar acerca deste amor. É o Deus que amou o mundo de tal maneira. E este amor de Deus, meu amado irmão e irmã, é uma coisa muito maravilhosa. Especialmente quando vemos Ele ali derramando sobre o mundo perdido, sobre o mundo arruinado, sobre o mundo pecador, doente e adoecedor por causa do pecado, culpado. Ele ali derramando a sua vida naquela cruz para nos redimir. O que havia no mundo que Deus o amasse de tal maneira? Se olharmos, irmãos e irmãs, na perspectiva humana, desvinculada da espiritual, de servo e serva de Deus que amam a Deus, não existia nada para que Deus o amasse, mas Deus, pela sua graça, presciência e soberania, Ele olhou para você e para mim, e Ele resolveu nos amar. O mundo em questão, nessa oportunidade, para você entender o que o texto quer dizer, ele está dizendo o mundo humano, o homem, a mulher. E ele amou de tal maneira que nem mesmo o escritor do texto bíblico, o evangelista João, ele poderia qualificá-lo, mas Deus o amou tão grande, de maneira divina, que deu o seu Filho para que redimisse o mundo de perecer. Para que Jesus Cristo juntasse do mundo um povo para o seu louvor. Por quê? Porque Deus, ao criar o homem, a mulher, Ele o criou para o louvor da sua glória. Ele criou o homem para que o homem o adorasse, para que o homem o glorificasse a Ele. Porque foi a coroa da criação, a criação da humanidade. Porém, esta criação perfeita, ela se desviou dos caminhos perfeitos de Deus. E aí Deus traz o seu Filho Jesus Cristo para chamar o homem de volta a este caminho da perfeição. Sabemos que enquanto caminhamos por esta terra, não conseguiremos sermos perfeitos, mas estamos no caminho da santificação.
nos purificando todos os dias, caminhando com Deus. E uma pergunta para nós, ainda à guisa de introdução, diz assim: de onde veio este amor? Este amor tão grande da parte de Deus, de onde veio? Não de nada externo de Deus, mas veio do próprio Deus. O amor de Deus surge dele mesmo, porque ele ama o que ele fez, ele ama por excelência, porque Deus é amor, já diz o próprio João na sua primeira carta: Deus é amor. Então, esta corrente de amor flui da sua própria fonte secreta de deidade eterna e não deve a ninguém, a nada, este amor. Nenhuma chuva procedente da terra, nenhum ato procedente da terra, nenhum riacho procedente da terra, da humanidade caída procede este amor, mas este amor é do próprio Deus. Este amor brota, meu amado irmão e irmã, do trono eterno. Se abastece das fontes do infinito, porque Deus amou, porque Ele quis amar. Um ponto aqui, meu amado irmão: nós, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, amamos para recebermos algo em troca. Fazemos alguma coisa interessado de recebermos algo em troca. Deus ama porque Ele quis amar, porque o seu modo de amar, Ele ama por excelência. Quando nos perguntamos por que Deus nos amou, este ou aquele homem, temos que regressar à resposta do nosso Senhor Jesus Cristo a esta pergunta, porque assim Ele o agradou. Ele olhou para você, Ele olhou para mim, e Ele resolveu nos amar. Ele deixou fluir a natureza deste amor em direção à tua vida, em direção à tua família, em direção à tua casa, ou em direção a você próprio, a você em particular. O mundo em que está perecendo por causa do pecado, Deus ele vai ao seu encontro através da sua palavra, através da proclamação do seu evangelho, para que o homem seja redimido do pecado. Já diz o apóstolo, melhor dizendo, já diz o escritor Judas: arrebatai-vos alguns, livrando do fogo eterno. E quando flui, é tão profundo, quando este amor flui é tão forte, é tão largo, que mesmo sem querer a inspiração podia calcular esta medida, a ponto de o Espírito Santo nos deu essa graciosa palavra de tal maneira. Imagina, meu amado irmão e irmã, você vivendo naquele contexto dos tempos bíblicos do primeiro século, enquanto a nação israelita esperava que Israel fosse redimido da escravidão, do jugo romano, por causa do Império Romano que dominava o mundo conhecido da época. Jesus Cristo vem para redimir o homem, não de um jugo terreno, mas do jugo espiritual. Deixamos então, meu amado irmão, que intentemos medi-lo. É impossível medir este amor, conforme vemos percebendo mais este amor divino. Então, em primeiro lugar, nós precisamos, irmãos, considerar o dom de amar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Os homens que o amam muito estão prontos a dar muito mais. Usualmente podemos medir a quantidade deste amor através dos sacrifícios, através das renúncias humanas, ou daquilo que nós estamos interessados em receber de volta. Mas qual foi o dom de Deus? Foi amar. Ele nos amou. E vamos considerá-lo, a pensar na Sagrada
pessoa que foi dada pelo Pai para demonstrar o seu amor para com os homens. Trata-se, irmãos, do Filho de Deus, o seu Filho amado, seu Filho unigênito, em que ele amava, ele ama, aquele que, ao sair das margens do Rio Jordão, depois de ser batizado, ele proferiu aquelas palavras: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No Monte da Transfiguração, ele disse: eis meu Filho amado, a ele ouvi-lo. Ele era o Filho de Deus, era o Deus Pai, era o Pai que deu parte de si. Ele era um com Deus. Na oração do Evangelho, neste Evangelho, no capítulo 17, Jesus vai dizer: assim como eu e tu somos um Pai. Quando o grandioso Deus deu seu Filho através de si próprio, Jesus, em sua natureza eterna, não é menos do que Deus, porque ele ali era o Deus encarnado, sendo entregue para ser crucificado para a remissão dos nossos pecados. Quando Deus deu a si mesmo por nossa causa, estava dando por amor. E é por isso que a pergunta que nós fizemos: qual foi o dom de Deus? O amor. E quem pode medir este amor? Você, pai, você, mãe, quanto ama os seus filhos, quanto ama a sua família. O homem, a Bíblia diz que, afastado de Cristo, ele é inimigo de Deus. Por causa dos seus pecados, por causa das suas falhas, ele é inimigo de Deus. Então, Deus o entregou o seu filho para morrer pelos seus inimigos. Você que tem um filho, você que tem a sua família, entregaria para morrer e redimir um inimigo teu? Provavelmente, e com toda certeza não. Você que tem um único filho, julgue quão entrelaçados são os seus corações, o seu primogênito, o seu único filho. E a Bíblia diz que não houve maior amor do que este, que Deus o entregou o seu filho. No Antigo Testamento, no livro do Gênesis, nós temos a história de Abraão, o pai da fé, o patriarca, aquele que Deus disse que seria abençoado em todas as famílias da terra. Você conhece a história bíblica de que Deus chama ele, ele sai da sua terra, vai para uma outra terra, de repente Deus chama ele: aqui não é que você vai ficar, você vai para uma terra que eu te mostrarei, mas em ti serão benditas as famílias da terra, de você vai nascer a descendência, o meu povo escolhido. E a Bíblia diz que Deus faz esta promessa para ele com 75 anos de idade, passa-se 25 anos para o seu filho Isaac nascer. Isaac nasce, começa a crescer. Com 12 anos de idade, Deus o chama a Abraão e diz: eu quero o teu filho Isaac em sacrifício, o teu filho amado. Abraão não nega. Mas ali no monte do sacrifício, Deus não permite que Isaac fosse sacrificado. E mesmo que Isaac fosse sacrificado, Abraão tinha certeza de que Deus o ressuscitaria. E ali naquele momento, naquele monte do sacrifício, o cordeiro é sacrificado no lugar de Isaac, mostrando e prefigurando, apontando que Jesus Cristo iria morrer pelos nossos pecados. Abraão entrega, mas o cordeiro morre no lugar de Isaac. Houve uma manifestação do amor de Abraão para com Deus, para com o Eterno, ao entregar o seu filho. Mas o maior manifestação do amor de um pai foi o eterno Deus ao entregar o seu filho primogênito, Jesus Cristo, por nós. Nenhum ser vivente está disposto a se perder ou perder alguém por causa dos outros. O homem, ele sofre a dor muito aguda quando perde um filho.
Acaso Deus não o sofreu quando ele entregou o seu Filho Jesus Cristo na cruz para ser crucificado? Estava na decisão, já decidido na eternidade de que Jesus Cristo iria ser crucificado, ele iria morrer na cruz para perdão dos nossos pecados, para nos redimir. E a Bíblia diz que naquele dia, ali, dependurado entre os céus e a terra, naquele leito vertical da morte, os céus, houve silêncio nos céus, o sol deixou de dar o seu brilho, deixou de clarear o dia, houve escuridão. Jesus clama: meu Deus, por que me desamparaste? Os céus continuam em silêncio. Deus estava sofrendo porque o seu Filho estava ali na cruz, mas era por amor à humanidade, era por amor ao homem, à mulher, ao perdido, aquele que quer perdão dos seus pecados. Mas, em segundo lugar, meu irmão, observemos neste texto o plano de salvação. Qual era o plano de Deus para a salvação do homem? Se o texto bíblico diz que porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual foi o plano de Deus no plano da salvação? Todo aquele que nele crê. Todo. Tem que crer. Não adianta ter conhecimento intelectual de quem é Jesus Cristo, fazer pesquisa, entender na arqueologia, na história, quem é Jesus Cristo, quem foi Jesus Cristo, mas você precisa crer nele como o teu único e suficiente Salvador. Ele mesmo disse: ninguém veio ao Pai a não ser por mim. O apóstolo Pedro, no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, diz para nós que não há salvação fora de Jesus Cristo. Então, ele mesmo diz: em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, somente Jesus Cristo nos dá a salvação. É direito seu, você pode acreditar em quem você quiser, mas somente Jesus Cristo te dará a salvação. O caminho da salvação é extremamente simples e extremamente fácil de praticar. Então logo o coração seja levado a querer, a obedecer. O método do pacto da graça dista tanto do método do pacto das obras, como a luz dista das trevas. Então, quer entrar na eternidade, crendo em Jesus Cristo. Ele diz: todo aquele que nele crê. O caminho da salvação, ele é o caminho. Não existe outro meio, não existe outra alternativa, ele é o único. Então coloque o teu coração disposto a obedecer. Mas o grandioso Deus que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Alguém certa feita, no século XVIII, diz assim: ó, a fé, sem importar quão grande seja ou quão pequena seja, é suficiente para salvar. Você precisa acreditar em Cristo Jesus. Eu não tenho um termômetro para medir o grau, o tamanho da minha fé. Mas a tua fé em Cristo Jesus o leva à salvação. Já diz o apóstolo Paulo em Romanos: se com tua boca confessares que Cristo é Senhor, serás salvo. A confiança em Cristo é o caminho seguro para a felicidade eterna. Agora, o caminho, a felicidade eterna. Você é um homem feliz? Você é uma mulher feliz? A tua família tem vivido esta felicidade em Cristo Jesus? O caminho da eternidade. Aqui nós somos felizes, mas na eternidade, meu amado irmão e irmã, a felicidade vai ser extraordinária. Mas agora, o que significa crer em Jesus? O plano de salvação é acreditar. Mas o que significa crer?
É simplesmente que vocês confiam nele. Suas orações, seus corações estão prontos, ainda que nem nunca tenha acreditado. Nós precisamos crer nele todos os dias. Nós precisamos renovar a nossa crença em Cristo Jesus todos os dias. Pedir para que o Espírito Santo nos ajude a entender esta graça de salvação tão maravilhosa. Porque crer, confiar, fé em Cristo Jesus é uma palavra tão maravilhosa que o significado dela pode ser tão simples ou tão complexo como podemos defini-lo. Por exemplo, a fé em Cristo Jesus, o acreditar em Cristo. Imagine você, irmão e irmã, no meio de um lago se afogando, e aquilo que você passar perto de você, você vai segurar para tentar se salvar. De uma forma bem simples, acreditar dessa forma. É agarrar com toda a força. E no mundo perdido, o homem tem que se agarrar com Jesus Cristo, em Cristo Jesus, e não o soltar da sua mão. Deus enviou o seu Filho, como diz Paulo lá em Gálatas, nascido de mulher, para que pusesse no lugar os homens culpados. Que Deus derramou, porque Deus derramou sobre ele o seu amor, para que o redimisse das suas iniquidades. Nós o merecíamos o castigo por causa das nossas transgressões, mas a Bíblia diz que ele se fez maldito por nós, sendo pregado na cruz. Devemos crer de todo o coração na Escritura que diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo estava sobre nós. O castigo nosso foi lançado sobre ele. Que o Espírito Santo nos ajude a entender de todo o coração esta doutrina do amor de Deus à salvação. Pois sendo tão maravilhosa, é de fato que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo em Cristo Jesus, perdoando e nos redimindo de todo o pecado. Porque Isaías diz para nós que a causa da nossa separação entre nós e Deus é as nossas iniquidades, é os nossos pecados, mas Jesus Cristo veio para ser a ponte de ligação. Terceiro lugar, o amor de Deus, ele brilha como um brilho transcendente, descrita com estas palavras. Voltando a repetir a frase do item 2. Todo aquele que nele crê. No texto, meu amado irmão e irmã, neste texto de João 3,16, temos estas palavras maravilhosas. Nesse texto há uma palavra que não tem limite. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas logo vem o descritivo deste amor brilhante, transcendente, que nós precisamos analisar e entender. Que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. E eu quero que você entenda, meu amado irmão e irmã, para que quando você for questionado por alguém a respeito deste texto bíblico, preste atenção nesta frase. Deus não amou ao mundo de tal maneira que qualquer homem ou mulher que não crê em Cristo seja salvo. Vou repetir a frase. Deus não amou o mundo de tal maneira que qualquer homem ou mulher que não crê em Cristo seja salvo. Nem tampouco deu o seu Filho para que qualquer homem que acredite o seja rejeitado. Veja, nessas duas frases, que Deus amou para que aquele que crê, não é para aquele que não crê ser salvo.
E aquele que acreditou seja rejeitado, ele não vai ser rejeitado, porque a Bíblia diz que todos aqueles que Deus deu a Cristo, o veio a ele, de modo nenhum ele o lançará fora. Então, se você está em Cristo Jesus, ele não vai te lançar fora, porque ele é o Salvador, ele te ama por excelência. É por isso que o amor de Deus ele brilha de forma transcendente, mas ele tem este limite. Tal maneira, mas ele tem este limite. Enquanto cada incrédulo está excluído, cada crente está incluído. A pergunta para você nesta manhã é: você acredita ou você desacredita? Você é crente ou você é incrédulo? Se você é incrédulo, o convite é: aceite Jesus como teu Salvador, para que você seja incluso, porque o incrédulo está excluído. Mas se você é crente, você está incluído na salvação de Cristo. Louvado seja Deus. É por isso que ele diz: todo aquele que nele crê. Suponhamos, irmãos e irmãs, que existe um homem que é culpado de todos os prazeres da carne até o grau mais infame. Nós somos tentados, somos provocados a dizer que esta pessoa, este homem ou esta mulher não tem salvação. Eu quero dizer para você nesta manhã: se ele crê em Cristo Jesus, para ele tem salvação. Se ele vai pagar os seus crimes, os seus erros com a sociedade, mas Jesus Cristo perdoa o seu pecado para que ele seja salvo, desde que ele se arrependa, desde que ele se entregue a Cristo e mude de vida. Ele será limpo de seu pecado. Ele será limpo da sua iniquidade. Ele será limpo da sua sujeira pecaminosa. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Somente o sangue de Cristo. Então, eu e você, como servo de Deus, como cristãos, nós não fomos chamados para colocar rótulos nesta ou naquela pessoa, dizer: este é salvo, este não é salvo. A mensagem deve ser pregada para todos, porque quem vai fazer o convencimento de pedir perdão a Deus, de enxergar o seu pecado, é o Espírito Santo. Porque Deus amou para que todo aquele que nele crê, homens, mulheres, se creres em Cristo, não importa quão horríveis têm sido os teus pecados, eles serão apagados. Porque para Deus não existe pecado maior ou pecado menor. Pecado é pecado. Seus pecados serão apagados. Será salvo do poder que este o exerce sobre tu, sobre os teus hábitos, e começarás de novo a ser um recém-nascido com uma nova vida, com uma nova verdadeira vida com Deus que Ele te dará. E como você bem sabe, este texto de João 3,16, ele vem na sequência do sermão pregado por Jesus Cristo a Nicodemos. Recém-nascido, vida nova, vida transformada. O texto inclui a você, jovem, meu amigo, que entrou na adolescência, que está na sua juventude: se creres deles, não perecerás. E isso inclui os jovens, as jovens. Ele te dá esperança e alegria. E isto, irmãos, inclui a todos. A salvação, ela é para todos os homens e mulheres que acreditarem, não importa a tua faixa etária. Sempre que creiamos em Cristo Jesus, Ele nos purifica. Ele nos liberta. Em quarto lugar, não pereça. Entendemos que esta palavra significa perecer, é se perder, está excluído, está afastado, está perdido, vai decompor.
Os pecados levarão a perecer e não o mais existirá. O penitente que creu em Cristo e começou a ser cristão, ele exclama: não se preocupe, eu estou em Cristo Jesus. Então, a libertação dos pecados faz com que você não o pereça eternamente. Mas muitos o acusarão. Ele acreditou agora, mas logo virá outra vez e praticará os mesmos atos que antes. Todo aquele que crê de todo o coração não regressará ao seu estado anterior. Mas ele vai na sua caminhada, buscando todos os dias a santificação. E isso demonstra perseverança final aos santos. Porque o Evangelho diz para nós que aquele que perseverar até o fim será salvo. Pois se o crente deixar de acreditar, ele perece. Mas se ele continuar sendo crente, ele permanece. Se tu creres em Cristo e nunca deixará de crer nele, isto você nunca o perecerá. Se tu creres em Cristo, nunca te deleitarás nos teus velhos pecados, ou nunca o lembrarás da tua vida antes. Porque muitas pessoas, a exemplo da parábola do semeador que lançou as sementes e a semente caiu em 4 tipos de solo, muitos aceitam a Cristo e depois ficam: mas no tempo que eu não era crente, minha vida era assim. Era desse jeito. Se tu creres, nunca perderás a tua vida espiritual, mas permanecerás. E como podemos fazer isto? Se fosse, nós deveríamos entender a eternidade, nós precisamos entender a eternidade. A esta parceria entre nós e o Espírito Santo nesta caminhada. O Espírito Santo nos ilumina todos os dias o que nós devemos fazer. Perecer é perder toda a esperança em Cristo Jesus. Mas você que está nos ouvindo, nos assistindo nesta manhã, não perca a tua esperança em Cristo Jesus. Por mais que você olhe para as circunstâncias que você está vivendo nos dias de hoje, continue renovando a tua esperança em Cristo. A nossa viva e esperança, porque Ele nos dá a luz que clareia, Ele nos ilumina. O gozo da nossa vida, a bênção, a união com Deus. Se tu creres em Cristo, se tu creres em Cristo Jesus e desviares, serás disciplinado por Deus, porque a Bíblia diz que Deus o ama, mas também o disciplina. Se tu creres, pode ser que duvide e tenha receio sobre o teu estado, da maneira que tu estás vivendo, de que o homem esteja afastado de Deus, de você ter dúvida ainda, mas peça a Deus iluminação, porque quem tem união com Cristo é uma união perfeita. Ele fez esta aliança não com coisas corruptíveis, mas ele fez esta aliança com o homem, com a mulher, com o seu sangue, com a sua onipotência, graça e glória. O crente é membro de Cristo, é membro do corpo de Cristo. E Cristo, ele não vai deixar do desejo de Cristo é que nenhum dos seus membros se perca, nenhum dos seus filhos se perca. Se tu tens fé em Cristo, então tu és participante da vida de Cristo e tu não podes perecer. E seu amor, meu amado irmão e irmã, é apresentado nessa narrativa positiva, na posse. Deus dá a todos aqueles que creem em Cristo a vida eterna. Já caminhando para a nossa conclusão nesta manhã, se você é feliz, se você tem o prazer da alegria de viver esta felicidade, esta satisfação em Cristo Jesus,
Se você diz assim, eu sou feliz na minha família, na minha casa, no meu trabalho, eu sou uma pessoa feliz. Na eternidade, esta felicidade se extrapolará. No momento, e nesse mesmo momento em que tu lanças sobre Cristo, Cristo vem em ti na palavra, viva e incorruptível, e vive e permanece para sempre. A gota da água cristal vinda do teu coração, diz assim, são palavras pronunciadas, porque não pode mentir. A quem a água que eu lhe darei será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, meu amado irmão, o convite nesta manhã, a oferta de Deus foi uma oferta sem medida. Nós ofertamos algumas vezes, fazemos algumas ofertas, mas ela é insuficiente, ela é pequena, mas a oferta de Deus foi sem medida. Quem crê em Jesus está unido a Ele e deve viver porque Cristo vive. E Ele diz assim, você é ovelha de Cristo, eu sou ovelha de Cristo, Ele é o supremo pastor. E Ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém o arrebatará da mão de meu Pai. Amém? Vamos orar, irmãos e irmãs, que esta palavra seja aplicada na minha vida e na tua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que seja para a glória do nosso Deus, e que nós possamos todos os dias entender esta oferta tão maravilhosa que Deus fez por nós, onde Ele ofertou o seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. Oremos. Amado Deus, bondoso Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos o teu nome, pelo dom da salvação, por tão grande amor ter nos amado, ter nos sustentado, Senhor. Nesta manhã, meu Deus, eu oro por cada irmão e irmã que nos assiste nesta oportunidade, Senhor. Manifeste, ó Deus, o teu poder, a tua graça sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas, Pai. Que a tua bênção esteja sobre eles em nome de Jesus. Livra de todo mal, todo tipo de enfermidade, meu Pai. Guarda e proteja os teus filhos, Senhor. Manifeste o teu poder em nome de Jesus, curando de todo tipo de enfermidade, meu Pai. Nesses últimos dias, já há meses que estamos vivendo e preocupados por causa desta enfermidade, manifeste o poder da cura naquele que está num leito de hospital neste momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Cura, restaura e transforma para a glória do teu nome. Oramos também, meu Deus, por todos aqueles, os médicos, enfermeiros, todos que estão envolvidos nos hospitais, nos tratamentos. Cuida destas vidas, dá entendimento, que o teu Espírito Santo ilumine a mente, guarde e o proteja para a glória do teu nome. Também, ó Pai, que o teu Espírito Santo conforte e console cada família que perder os seus entes queridos por esta ou por qualquer enfermidade que seja, que o Senhor console, meu Deus. E nesta manhã, meu Pai, nós oramos pelos irmãos e irmãs da Igreja Adventista da Promessa do Jardim ABC. Manifeste, ó Deus, o teu poder, a tua graça sobre a vida dos teus filhos e filhas, Pai. Sustenta eles nas tuas mãos. Cerca com os teus cuidados, dê a tua bênção em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, manifeste o poder da cura em nome de Jesus. Faça um milagre dentro desta casa, dentro desta família. Talvez a necessidade desta família não seja uma cura física, mas seja espiritual, emocional. Manifeste o teu poder, Senhor, para a glória do teu nome, ó Deus. Nós oramos, nós ministramos a tua bênção, meu Pai.
Assim, meu Deus, como o Senhor tem guardado e protegido lá os teus servos, continue o guardando e o protegendo, Senhor. É que eu te peço nesta oportunidade. Peço também, meu Deus, que o Senhor aplique esta palavra na nossa vida e que nós possamos viver segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigado, irmãos e irmãs. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor guarde a tua família, a tua casa, o teu lar. Onde você estiver neste momento, seja guardado e protegido pelo nosso Deus. Nós vamos encerrar neste momento fazendo a oração da bênção apostólica. E você tenha um sábado abençoado por Deus. Continue orando por nós, que nós estamos orando por todos vocês. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós hoje e permaneça para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Que Deus os abençoe. Por isso nós devemos louvar e adorar ao nosso Deus, Ele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor.